situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem aparecido. Está no ar mais uma edição do programa Diálogos de Justiça. O programa Diálogos de Justiça é uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados. Representando o IPAM aqui conosco, contamos com a presença da sua vice-presidente e também juíza no Fórum de Santo Amaro, doutora Hertelena de Oliveira. Tudo bem, doutor Flávio? Tudo bem, doutora, é um prazer tê-la conosco. O prazer é meu. O tema de hoje é a regulamentação do trabalho doméstico. E para abordar o tema, está conosco a doutora Andréia Tassiani Antonassi. Doutora Andréia, ela é advogada trabalhista e advogada previdenciária, militante aqui em São Paulo, é doutoranda pela FADISP e autora da obra Direito à Aposentadoria. Além do mais, coordena também o curso de Direito da FADISP, também da Faculdade de São Paulo, né, doutora? Faculdade Autônoma de Direito. Faculdade Autônoma de Direito, aqui então cabe a correção. Doutora, é um prazer tê-la conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é meu, fico muito feliz pelo convite. No que tange a regulamentação do trabalho doméstico, poderíamos falar um pouquinho da lei do doméstico, só para relembrar alguma coisa, da lei que já estava estabelecida antes dessa nova regulamentação. Aí, no caso, doutora, a lei inicial do trabalho doméstico previa o quê? Ela previa o registro, que embora as pessoas digam agora, é obrigatório, ele sempre foi. Essa é uma informação um pouco contraditória. Agora, não é agora. A doméstica, mesmo na lei antiga, o registro dela sempre foi obrigatório. Férias ela já tinha direito, 13º ela já tinha direito. Ela não tinha, por exemplo, obrigatoriedade de fundo de garantia, ela não tinha hora extra, ela não tinha adicional noturno. Então, ela não tinha essas obrigações que o empregador comum, no caso do empregado seletista, tem com esses empregados. E a PEC que foi aprovada, então, ela criou quais outros direitos, já que a senhora está fazendo essa referência? Ela trouxe a hora extra, o adicional noturno. No caso, a empregada doméstica, ela tem, quando ela sofre um acidente do trabalho, ela tem direito ao auxílio-doença. Só que ela não tinha o acidente do trabalho propriamente dito. Então, com essas regulamentações, ela também passa a ter direito ao acidente do trabalho. E uma coisa interessante nas mudanças é a regulamentação da jornada de trabalho, porque ela não tinha jornada de trabalho. Se ela entrasse às 5 da manhã e trabalhasse até a meia-noite, ela poderia trabalhar como uma jornada normal, sem hora extra. E o fundo de garantia, num primeiro momento, ele não era obrigatório, num segundo momento, ele passou a ser facultativo e hoje ele é obrigatório, ou seja, o empregador tem que recolher. O problema é que não há essa forma de recolhimento. Quanto eu recolho? O empregador normal hoje, seletista, recolhe 8% mais a multa de 40,10, que é a contribuição social. Então, como que o empregador doméstico vai recolher esse fundo de garantia? Esse é o maior contrapeso. Nessa regulamentação, não ficou, então, ajustado esse percentual? Isso. Inicialmente... Precisaríamos de uma regulamentação da regulamentação? Esse julgamento dessa semana, essa pauta que entrou em julgamento do Senado para que ela fosse ou não aprovada, ela trouxe o quê? A informação de que o fundo de garantia ele não seria 8%, ele seria 3,2%, aonde dentro desse percentual, além do recolhimento mensal, estaria também embutido a multa rescisória. Porque quando você pensa no empregado seletista, o que acontece? O empregador tem renda, ele tem fundo. No caso do empregado doméstico, o empregador não tem renda, ou seja, ele não ofere lucro. Essa é a principal diferença. O doméstico trabalha para a família no âmbito residencial, quer casa, quer fazenda, quer casa de campo, quer casa na praia, mas ele trabalha para a família. O empregador não tem lucro. E o empregado seletista comum, ele ofere lucro. Então, a maior dificuldade dessa regulamentação do fundo de garantia é justamente isso. Como ficará a multa dos 40%? E para o caso do empregado doméstico, a multa também será em 40%? Então, a multa ela é em 40% quando você imagina em percentuais. Só que o empregador ele não vai pagar os 40%. Nesse índice que ficou previamente ajustado de 3,2%, ele está embutido o recolhimento mensal mais o recolhimento rescisório. Então, quando eu demito a minha empregada doméstica sem justa causa, aquele montante que foi depositado já representa os 40%. Então, a discussão agora é a seguinte: eu tenho esse montante todo depositado. Como eu vou sacar?
nesse caso, quando há uma dispensa sem justa causa, o empregado vai até o banco e saca. Agora, quando houver uma dispensa por justa causa, este valor que foi depositado, ele é revertido para o empregador. Então, agora, a segunda discussão é, isso vai acabar gerando maior número de rescisão por justa causa do empregado doméstico. Sim. É muito difícil você ver hoje o empregado doméstico ser rescindido por justa causa. Ele tem que cometer algo muito grave. E as causas de justa causa para o empregado doméstico, vigora a do artigo 482 da CLT? Sim, São não muda as mesmas. Tá. Então, a senhora poderia esclarecer para a gente quais são as causas da justa causa? Os mais comuns, o abandono de emprego, o roubo, a embriaguez, a indisciplina, os atrasos constantes. É o rol comum do artigo 482. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, chegar atrasado uma vez me dá direito? Uma vez? Não, mas vamos supor, eu chego atrasado um dia, meu empregador vai dar uma advertência. Outro dia, outra advertência. Outro dia, uma suspensão. Outro dia, outra suspensão. Porque a justa causa, ela tem que ser muito, eu brinco assim, hiper, super, mega bem fundamentada. Porque se eu não tiver uma fundamentação para ela, uma prova de que ocorreu aquele fato, eu não posso aplicar. Então, o abandono de emprego, uma questão muito comum. Como eu caracterizo o abandono de emprego? 30 dias sem você comparecer ao trabalho. De repente, você é minha doméstica, você mora sozinha na cidade, não tem ninguém para avisar a mim, empregador, que você está doente. Então, você está faltando há 45 dias. Eu aplico uma justa causa, mando um telegrama para sua casa, tudo bonitinho. Daqui 45 dias, você vem até a minha residência e diz assim, olha, dona Andréia, eu não estava abandonando o emprego, eu estava doente. Então, todas essas situações, para a empregada doméstica, fica mais difícil. Ou imagine só, a embriaguez. Quando eu penso em embriaguez, na empresa eu tenho outras testemunhas. Mas quando eu penso na minha residência, como eu vou provar que a minha empregada doméstica está bebendo a cerveja do meu marido, o meu licor, a minha bebida que está dentro da minha casa? Principalmente porque normalmente não tem ninguém em casa, Exatamente. né? As pessoas estão trabalhando, estudando. Eu brinco muito, eu digo assim, embora o empregador doméstico ele não tenha lucro com aquela empregada doméstica, ela substitui a pessoa responsável pelo lar. Por quê? Porque se chegar alguém, uma visita, quem vai receber? É a sua doméstica. Se tiver uma conta para pagar, quem vai acabar fazendo? É ela. Se tem um reparo para fazer em casa, quem recebe a pessoa? É ela. Então, a doméstica, ela substitui a figura da pessoa responsável pelo lar, pelaquela residência. Entendi. E no que tange ao INSS, está prevista também alguma mudança? Mas eu vou pedir para que a senhora responda no próximo bloco, que já estamos esgotados no tempo do nosso primeiro bloco. Continue conosco, voltaremos já já com regulamentação do trabalho doméstico com a doutora Andréia Tassiani Antonassi. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Meu nome é José Carlos Silva, tenho 18 anos. Eu adoro tocar guitarra e andar de skate com meus amigos. Minha mãe me chama de Zeca e eu confio muito nela. Ela sabe tudo sobre mim. Tudo mesmo. Ela sabe que eu quero ser um doador de órgãos. Na verdade, toda a minha família sabe disso e todos me respeitam. Disso eu tenho certeza. Eles entendem que eu quero ajudar outras pessoas, mesmo quando eu for embora. E eu sei que se for preciso na hora certa, eles vão falar por mim. E vão saber o que fazer. O
Os órgãos do José Carlos puderam salvar outras vidas, graças a uma conversa e uma linda decisão baseada em respeito, confiança e amor. Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo. Sua família é a sua voz. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem uma parecida. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogos de Justiça. Hoje abordando o tema Regulamentação do Trabalho Doméstico com a doutora Andréia Tassiani Antonassi. O programa Diálogos de Justiça é uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Doutora Andréia, nós falamos aqui das mudanças previstas para o Fundo de Garantia. E no que tange a parte previdenciária, o INSS, há alguma mudança prevista também? Há uma mudança. Hoje, o empregador recolhe de INSS para o empregado doméstico 12%, independente se ele ganha o mínimo ou o teto. Então, o empregador recolhe 12%. Com essas alterações, ele passará a recolher 8% de INSS e 0,8% a título de acidente do trabalho. E no caso do empregado, a alíquota dele continua a mesma, 8%, 9% ou 11%, porque ela segue a alíquota do empregado seletista comum, que é empregado, e não importa a categoria dele. É 8%, 9% ou 11%. Isso já em vigor ou precisa de regulamentação também? O 8, 9 e 11 continua a mesma coisa, não há mudança. Agora, a dos 8 para o 12, temos que aguardar. Então, hoje o empregador recolhe 12%. 12%. Agora, uma forma de contratação muito comum, e principalmente com os empregados domésticos, é o salário e o recolhimento integral do INSS por conta do empregador. Sim. Com essa alteração agora da lei, o empregador pode falar, agora então você passa a recolher seus 8 e eu vou recolher o que eu tenho que recolher? Essa é uma discussão bem interessante. O empregador doméstico, ele tem o péssimo hábito de não descontar nem o INSS e nem o vale-transporte do empregado doméstico. Quando o empregador ele não desconta, ele assume esse ônus, ou seja, é como se o salário do empregado doméstico dele fosse o salário mais esse desconto, ou seja, isso é salário indireto. Então, ele pode, a partir de agora, dizer, olha, empregado, a partir de hoje eu não vou mais recolher do meu bolso, você passará a pagar, ou seja, eu passo a descontar. Se aquele doméstico se sentir, no caso, prejudicado, ele pode pleitear a justiça ou até fazer um acordo com o empregador dizendo, olha, então o meu salário que até ontem era 1.000, se eu pensar 8% de 1.080, eu quero que o meu salário seja 1.080 e não os 1.000. Então, o risco aí é esse o problema. O empregador pode, a partir de agora, dizer, olha, como aumentou o meu encargo, como aumentaram as minhas obrigações, eu entendo que a sua alíquota vai ser recolhida por você. Porque antigamente eu recolhia 12, agora eu vou recolher 20. Então, aí, neste caso, nós temos que observar o quê? Se ele quiser retransportar, ou seja, devolver para o empregado esse ônus, o empregado pode alegar o quê? Que era salário indireto, que ele quer que faça parte do salário, que a partir daí, aquela alíquota que era para ser descontada somente sobre o 1.000, passa a ser sobre 1.080. E o vale-transporte, qual que é o valor que ele pode descontar? 6% do salário ou o valor total do transporte concedido. O valor total pode ser descontado. E aí tem que ver com o menor, né? Imagine um salário de R$1.000. Se eu pensar em 6%, vai dar 60. Se ele pegar 200 de vale-transporte, eu só posso descontar 60. Agora, o salário é 1.000, ele pegou de vale-transporte 40, eu só posso descontar 40 e não 60. É o menor. Ou 6% ou o valor total do transporte concedido. Na relação do emprego doméstico, doutora, é muito frequente a dona de casa, ela fala, não, mas a minha empregada, ela não quer ser registrada, ela não trouxe a carteira profissional para formalizar o registro, mas eu fui obrigado a continuar, porque eu preciso do trabalho doméstico e eu fiquei na mão dela. Ela não me trouxe a carteira, eu não pude registrar por conta disso. Como é que eu administro uma situação dessa? Flávio, essa é uma situação muito complexa, porque assim, o empregado, ele não tem que querer, ele tem que ser. Se eu vou contratar uma empregada, quer doméstica, quer seletista comum, e ela não me traz a carteira de trabalho, essa pessoa ela não pode ser contratada.
Por mais que eu diga, mas eu preciso trabalhar, eu tenho uma filha pequena, ela tem boas indicações, é a babá dos sonhos. Ela vai se tornar no futuro a babá do pesadelo. Porque ela não, em nenhum momento ela vai dizer assim, eu que não quis. Não, ela vai dizer, eu trouxe, mas o doutor que não quis. Eu falei que ia trazer, o doutor não quis. Eu até trouxe várias vezes, eu entregava para ele, ele não pegava. Infelizmente, a obrigação do registro é do empregador. O empregador às vezes fala assim, mas coitada, ela não quer, isso vai fazer diferença. Não existe o coitado, não existe diferença, existe o certo. A obrigação do empregador é o registro. Se a empregada não quer, amanhã ela vai trazer um transtorno para você muito grande. Por quê? Porque ela entende que ela foi prejudicada. Com o passar dos anos, eu até brinco muito assim, aquelas pessoas que trabalham para a família há muitos anos, então a empregada da minha mãe me viu crescer, por exemplo. Só que os filhos dela, na cabeça deles, a mãe deles deixou de cuidar deles para cuidar da família de outra pessoa. Então amanhã, quando essa senhora estiver doente, que ela não tiver um registro, que eles forem bater na Previdência, e dizer assim, olha, sua mãe não tem direito à aposentadoria. Por quê? Porque além de não ter o registro, nunca houve o recolhimento previdenciário. Ainda existem alguns empregadores que, embora não registrem, e mesmo sabendo que não está correto, o que eles fazem? Recolhem pelo menos o INSS, ou seja, o respaldo da Previdência tem. Mas às vezes a pessoa, além de não entregar a carteira para registro, o empregador também não faz o quê? O recolhimento do INSS. Então isso amanhã, depois de 30 anos de trabalho, 20 anos de trabalho, ela não tem direito ao auxílio-doença, ela não tem direito ao salário maternidade, ela não tem direito à aposentadoria. Imagine só, o meu pai tem um motorista. O motorista do meu pai trabalha com meu pai há 40 anos. Nunca foi registrado porque ele nunca trouxe a carteira e o meu pai também nunca recolheu o INSS. Nem o meu pai como empregador e nem ele como pessoa física empregada. Amanhã ele não vai ter aposentadoria. Aí vai dizer assim, mas ele pode pleitear o vínculo. Ele vai pleitear o vínculo, mas também vai ter dificuldade. Por quê? Porque ele não vai ter essa informação que prove o trabalho durante o período. Quer dizer, ele vai ter que fazer isso obrigatoriamente através do judiciário. Exatamente. Vamos encerrar o nosso segundo bloco e para o terceiro bloco vamos abordar o empregado doméstico no seu horário extraordinário. Fique conosco. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Judiciário tem um parecido. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Anota aí, Desafio Universitário Empreendedor. Uma competição conectada com o seu tempo e com uma plataforma inovadora. O negócio é acumular pontos e conhecimento empreendedor com experiências reais e virtuais. Os vencedores ganham tablets, smartphones e viagens internacionais. Mas para você viver tudo isso, não esqueça. Inscreva-se agora. Situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? O judiciário tem um parecido. Olá, estamos no ar com o Diálogos de Justiça para o seu terceiro bloco. Hoje com a presença da doutora Andréia Tassiani Antonassi, falando sobre a regulamentação do trabalho doméstico. O Diálogos de Justiça é uma parceria entre a Unisa, Universidade de Santo Amaro, e o Instituto Paulista dos Magistrados, o IPAM. Doutora Andréia, no bloco passado a senhora abordou o horário extraordinário como uma inovação agora na nova legislação doméstica. Como que se controla esse horário da empregada doméstica? Põe um relógio de ponto na sala? Vamos começar. Qual o horário que ela tem que cumprir? Qual é o horário que é o máximo que ela pode fazer? O horário específico não existe. Existe uma jornada. A jornada diária da doméstica passa a ser a mesma do empregado comum, no caso seletista, 8 horas. Então, quantas horas ela pode trabalhar por dia? 8. Ela pode entrar às 2 da manhã? Pode. Ela pode entrar às 5 da tarde? Pode.
Da entrada, 8 horas. O que acontece? Antes ela não tinha hora extra, ela não tinha adicional noturno. Hoje ela tem os dois. Então, se ela entrou para trabalhar às 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, com uma hora de intervalo, 17. Então, além da jornada, eu tenho que dar o intervalo. Porque se eu não conceder o intervalo, aquela 1 hora que ela trabalhou é horário de extra. A empregada que dorme no emprego, ela tem hora de sobreaviso, alguma coisa assim? Chego lá. No caso da doméstica, nós temos que pensar o quê? Ela tem 8 horas. Então, aquilo que excede às 8 horas, ela tem direito à hora extra. Quantas horas extras ela pode fazer por dia? Também 2. Seria a mesma regra. Aí já existe uma segunda discussão que diz assim, que às vezes eu preciso que ela fique um pouco mais. Então, essa legislação de agora, ela trouxe o quê? Até 40 horas extras eu posso pagar em dinheiro. Aquilo que excede a 40 horas extras, o empregado e o empregador podem compensar por meio de banco de horas. Agora, o banco de horas para doméstica ele é muito complexo. Porque se eu preciso que ela faça hora extra, como que amanhã eu vou deixar que ela fique 2, 3 dias em casa? Fora de casa? É mais difícil. O doméstico, ele pode dormir em casa? Pode. Tem algum problema do meu doméstico dormir na minha casa? Não tem. Só que a jornada dela é de 8 horas. Se ela entra às 8 da manhã e sai às 17, das 17h01 até às 7h59, ela não está à minha disposição. Eu não posso chamá-la para trabalhar. Agora, um exemplo muito comum. Eu sou professora, eu saio para dar aula à noite, o horário da minha doméstica sair é às 18. O meu marido chegou às 18, então ela saiu de ser a minha doméstica, a minha babá, e meu filho ficou com a minha doméstica. E eu fui dar aula. O meu filho passou o dia inteiro com ela, ou seja, ele está acostumado com a figura dela. Deu 21 horas, eu não chego e o meu filhinho chorando sem parar. 22 horas e o meu filhinho continua chorando. Aquela babá, que é uma pessoa boa, vem até a sala, pega o meu filhinho, nenê, não chora, faz um cafuné, fica meia hora com o meu filho. É hora extra? É hora extra. É sobreaviso, Marcos? É sobreaviso. Então, mas também tem uma dificuldade. Como que se faz esse controle? Por exemplo, tem 1 hora de intervalo, de descanso. Ela pode não ter nada para fazer de tarde. Das 2 até as 5, não tem trabalho nenhum para fazer. Na verdade, o trabalho recomeçaria no horário do jantar, para começar a fazer as atividades do jantar, servir jantar e cuidar das crianças. Você pode considerar essa interrupção de 3 horas ou não? Não, até 2. De 1 a 2 horas. E aí, o controle dessa frequência é muito complexo. Porque a própria CLT dispõe que até 10 empregados eu não preciso do ponto. E aí a pessoa brinca, vou colocando o relógio de ponto dentro da minha sala. Você está lá para saber se aquela pessoa está fazendo uma hora de almoço? Não está. Então, é sua palavra contra a dela. Você e de pode quem que é a obrigação do controle? Do empregador. Você pode comprar um livro de ponto, que hoje é possível, não preciso ter obrigatoriamente o relógio. O relógio ele é uma faculdade, não uma obrigação. Eu compro um caderno de ponto e coloco na minha casa. A doméstica, ela vai assinar a hora que ela chegar. Se ela chegar às 10 e assinar que chegou às 8, nós não estamos dentro da nossa casa para controlar. Quando eu tenho alguém dentro de casa para receber, essa pessoa pode controlar. Então, o ponto não muda. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu posso colocar, não vou ter ponto e vou dizer que ela trabalhava 8 horas. Só que você não pode esquecer que você tem vizinhos. Quem trabalha em prédio, então, tem porteiro. É isso que eu ia perguntar. Às vezes a pessoa fala assim, como que vai provar? O porteiro, ele é testemunha. Mas eu posso dizer que o porteiro não vai. Eu posso dizer para ele não ir. Mas a outra parte pode pedir, excelência, por favor, intime o porteiro do condomínio, porque ele sabe a hora que eu chego. Aí o porteiro do condomínio vai até lá. A senhora conhece a dona Andreinha? Conheço. Qual o horário dela de trabalho? O horário dela era das 8 às 10. Ela chegava às 8? Chegava até antes. Como você sabe? Porque eu entro às 7 e logo depois que eu chegava, ela já chegava. Eu posso incumbir o porteiro do meu prédio para fazer o controle da minha empregada quando ela entra e quando ela vai? Pode, não tem problema nenhum. Só que para ela isso não tem validade nenhuma, porque ela vai alegar o quê? O doutor Flávio está de conluio com o porteiro e pagava para ele anotar tudo errado. É muito complexo tudo isso, porque quando eu penso na empresa, eu sempre tenho mais alguém. E quando eu penso no doméstico, eu só tenho ele dentro da minha casa, porque ele é a minha pessoa de confiança. Então, esse é um risco? O ideal, compre um caderno de ponto, peça para que o seu empregado doméstico anote todos os dias, horário de entrada, horário de intervalo, horário de saída e assine.
E de preferência que não seja o horário britânico, ou seja, 8, 8, 8, porque 8. parece que tem uma jurisprudência que diz que não aceita se for sempre igual o horário. Exatamente, porque subentende o quê? Que o horário foi mexido. Então, ela chegou 7h40, 7h38, 5h50, 17h32, coloque o horário exato. Agora, doutora, todas essas questões é importante o reconhecimento dos direitos, sem dúvida, porque é um trabalhador como outro qualquer. Sim. Mas para esse tipo de atividade tão específica, isso não vai acabar gerando uma situação em que as pessoas vão preferir não ter empregado doméstico? Isso já não está acontecendo? Está. Além de preferir, doutora, não ter o empregado doméstico, a ideia da diarista ela acabou sendo aflorada. Por quê? O doméstico é aquela pessoa que tem o vínculo e o diarista é aquela pessoa que vai qualquer dia, em qualquer casa. Ela não tem o vínculo. Tanto que quando eu tenho uma doméstica que ela vá na minha residência 2 vezes por semana, ela tem que ser registrada. Ah, mas são só 2 vezes, mas ela tem o quê? Os elementos do vínculo, ela tem obrigatoriedade, ela tem subordinação. Então, a ideia da diarista, aquela pessoa que vem e faz, ela acabou sendo aflorada. Ou então, a mãe ontem que deixava o filho em casa com a babá, ela passa a deixar o filho na escola. Porque acabou saindo mais barato e menos oneroso e menos arriscado manter esse filho numa escola do que manter, por exemplo, a babá dentro de casa. Infelizmente, estamos chegando no nosso final do Diálogos de Justiça de hoje. Queria agradecer aqui a presença da vice-presidente do IPAM, doutora Aerta Helena de Oliveira. Um prazer tê-la conosco mais uma vez na bancada. Prazer foi meu. Doutora. E doutora Andréia Tassiani, a sua entrevista foi bastante profícua. Eu espero, inclusive, tê-la aqui em outras oportunidades para dar complemento a essa entrevista que, pelo visto, muita coisa faltou ser abordada hoje. Será um prazer. Você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação e até o próximo Diálogos de Justiça. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, ou existem outras espécies de agressão? Claro, tem um parecido.